Cumprimento, meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre, isso é uma honra, isso nos deixa felizes de poder ministrar a palavra do Senhor mais uma vez. Isso é muito bom, a gente sente uma paz, uma alegria interior tão grande. E eu olhando aqui no semblante dos irmãos e vejo que os irmãos recebem quando eu estou aqui para ministrar a palavra, dá para perceber pelos olhares dos irmãos, e isso me deixa alegre, feliz, por saber que os irmãos recebem quando eu estou ministrando a palavra. Por mais que seja eu, a minha voz esteja saindo, mas os irmãos sabem que é a palavra do Senhor, ela que nos edifica, que nos conforta, que nos alegra, que nos coloca de pé, que nos dá força e apresenta o Cristo, que é o centro da Bíblia, da palavra de Deus, que é Ele que nos leva ao céu, onde está prometido para nós esse lugar, essa cidade linda e maravilhosa. Então, meus irmãos, o texto que eu tinha preparado, que eu estava lendo, ele é o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada. Quando a gente fala, a gente tem costume de dizer que todos os textos são conhecidos, né? Geralmente, quando a gente prega, mas esse aqui, irmãos, ele é o mais conhecido mesmo. E eu arrisco até dizer que quem nunca leu a Bíblia conhece esse texto. Até mesmo quem nunca frequentou uma igreja conhece esse texto, e conhece de uma forma que, se você pedir para essa pessoa falar, ela fala do início ao fim sem errar nada, sem nunca ter pisado numa igreja, sem nunca ter frequentado, nem lido a Bíblia uma vez. É o texto que fala do Pai Nosso. Ele é o mais conhecido. Às vezes se fala e nem percebe o que está dizendo, ou fala tão rápido. Onde eu moro, ali na vila, quando tem um jogo de futebol, naqueles vestiários, sempre eles fazem a oração antes do jogo, pedindo ajuda a Deus, a Nossa Senhora, para poder dar tudo certo, fazer o gol. E eles falam de uma maneira tão rápida que não dá nem para entender, ninguém sabe nem o que está falando. Eles começam a oração bem rápido que não dá para entender nada, porque é um texto conhecido. E é uma oração que virou padrão, todo mundo ora e não sabe nem o que é que está falando de fato, a quem está adorando. E é isso que eu vou passar para os irmãos hoje. É lições do Pai Nosso, para a gente saber o que verdadeiramente Cristo nos ensinou, como a orar, o que é que nós devemos de fato fazer nessas nossas orações, não repetindo o que ele falou. Ali é só um padrão, ele estava só dizendo, nós temos que orar assim. É para nos ensinar como de fato a gente deve se portar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, abre as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Aleluia. Vamos aqui fazer essa leitura. Mateus, capítulo 6. Vamos dar início do versículo 9 ao 13. Somente essa parte da oração do Pai Nosso. Mateus 6, do 9 ao 13. Amém? Vamos ler. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Analisando a Bíblia, nas passagens de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, ele usa uma forma. Quando ele começou a introduzir a palavra, o Evangelho, as boas novas, e ele começa falando o que está errado. Ele sempre começou falando e mostrando para quem estava seguindo a ele o que estava errado. Segundo, ele dizia que não era para fazer aquilo. E terceiro, ele ensinava o correto. Em todas as passagens de Jesus Cristo, ele vem assim. Ele fala, aponta e diz: ó, não é assim, aquilo está errado. Segundo, ele diz: ó, não devemos fazer daquela maneira. E terceiro, ensina qual é o correto. Na Bíblia está cheio de passagens assim. Analisando um texto mais a fundo, estava lendo esses dias em casa, aquela parte da mulher adúltera que foi pega no ato do adultério, que o pessoal trazem até Jesus para ele poder mandar apedrejar ela, para pegar Jesus de uma forma assim para ele ficar sem saída. Aí aquela mulher estava esperando mesmo a pedrada, todo mundo, porque ela foi pega no ato de adultério e pela lei era para ser apedrejada. Só que na hora Jesus olha para ela com certeza olha para Jesus, todo mundo olha, o que é que Jesus diz? Realmente, em outras palavras, né? Realmente é algo de ser apedrejado. Então, pode apedrejar. Quem não tiver pecado, e se abaixou. Ou seja, ali ele aponta o erro da mulher. E todo mundo vê que realmente ela está errada. Só que todo mundo tem erro. Isso foi o que fez todo mundo parar e pensar: realmente todo mundo tem erro. Como é que eu vou acusar alguém ou apedrejar alguém se eu também tenho um erro? Ali ele apontou o erro de todo mundo e cada um foi saindo. Ficou só Jesus e a mulher. A mulher ficou olhando para Jesus e ficou esperando que Jesus jogasse uma pedra, alguma coisa do tipo, porque Jesus não tinha pecado e ela sentiu isso pela palavra de Jesus. Aí Jesus disse: onde é que estão seus acusadores? Ela disse: foi embora. Aí Jesus vem e fala: pois é, pois nem tão pouco eu te condeno. E nessa hora que Jesus fala isso, Jesus está dizendo: ó, você sabe que você está errado, o que você está fazendo está errado. Quando Jesus disse que não vai condenar, Jesus está dizendo: não é isso que eu queria para você. Por mais que eu tenha poder para isso, mas eu não vim para isso agora no momento. Então eu não vou condenar você. Aí Jesus dá um ensinamento: mas vai e não peque mais. Eu tenho certeza que naquele dia, todos os pecados que aquela mulher cometia, ela parou de cometer. Porque Jesus apontou o erro, fez a pessoa reconhecer o erro, todos reconheceram, disse que não é aquilo que ele queria. Ou seja, eu não vou lhe condenar por isso. Você não conhecia a verdade, mas agora eu estou lhe falando. Mas vai e não peque mais. Jesus mostrou, aconselhou e disse o que é que deveria fazer, que era não pecar. E eu tenho certeza que aquela mulher não pecou. Se você for ler esse texto, está da mesma maneira. O discípulo está com Jesus, ele está ali falando e ele começa a contar: oh, não ore daquela maneira por lá. Os hipócritas estão orando, se amostrando, falando bonito, tentando orar em voz alta nas praças, nas esquinas. Não faça aquilo não, aquilo ali é da boca para fora. Aí Jesus dá um ensinamento: se vocês for orar, a oração é individual, na sua individual, ore em casa. Agora, se for oração coletiva, é como nós fazemos aqui, oramos na segunda-feira, ou na abertura do culto. É a oração mais coletiva, que é uma igreja reunida. Aí Jesus disse: não ore daquela maneira, não faça daquele jeito. Oração hipócrita, a oração que eles oram só da boca para fora, querendo aparecer, querendo se engrandecer perante a população, e todo mundo vê e dizer: realmente é um homem de Deus. Mas não, Jesus está ensinando: não faça daquele jeito, não é aquilo que eu quero. Aí Jesus começa a passar, porque o discípulo pergunta: e como é que eu devo orar? Nos ensina a orar. Aí Jesus vai e começa a ensinar. Já mostrou a maneira errada,
disse que não era assim que deveria ser feito, e agora começa a ensinar. E agora eu entro no texto que eu li. Ele começa dizendo, a primeira frase, ó, Pai nosso que estais no céu. A gente fala e analisa essa frase, um pai que está no céu. Mas se você for parar para pensar, quando ele fala pai tem para nós, o pai normal, se para Deus, nosso pai, ele é uma figura de um protetor. Ele tem uma figura de um conciliador, de alguém com ordem, que põe ordem, alguém que disciplina, alguém que você olha e vê, realmente tem um caráter. Ele é um pai, ele ensina, ele tem um caráter, ele tem firmeza naquilo que ele faz. O pai precisa ter firmeza, ele também dá segurança a nós. Você sente seguro na pessoa de um pai. É só os irmãos começar a pensar desde quando era criança. E quem os irmãos corriam para querer essa segurança? De um pai. O pai dá essa segurança. Ele também dá a correção. Quem aqui não lembra que recebeu correção dos pais? Ele também dá a correção. Ele também, além de dar a correção, além de ser esse defensor, essa segurança, ele também tem a razão daquilo que ele passa, daquilo que ele ensina. Por quê? Porque ele tem a vida dele e tem como lhe ensinar os passos da vida. Se você for analisar a figura de um pai, mas na hora que Jesus Cristo diz Pai nosso que estais no céu, quando ele fala céu, ele está ligando a figura de protetor e de conciliador, alguém com ordem. Ele está ligando ao Deus Pai que está no céu sobre todas as coisas. O céu que ele fala não é esse céu normal que a gente está vendo, aquele mesmo céu que Salomão fala em Eclesiastes, que ele fala tudo que está debaixo do sol. Ou seja, nesse céu aqui, ó, tudo é vaidade, tudo é mesmice, tudo é a mesma coisa. O rio joga água para o mar e o mar não se enche, volta de novo, tudo aquele giro é a mesma coisa. Não é isso que ele está falando. O céu que ele está falando é acima desse, é onde está o trono de Deus. E ele fala, Pai nosso que está no céu, um Deus soberano, que está acima de tudo, um Deus que tem o controle de tudo, um Deus que tudo está nas suas mãos, um Deus que tem o poder e que faz e desfaz as obras de Satanás. Ele tanto faz a dele como ele desfaz a de Satanás. Um Deus que nada acontece sem sua permissão. Ele tanto nos pune como ele nos protege também. Nada acontece, até uma folha de uma árvore para cair tem que ter a permissão dele. Então é isso que ele está nos ensinando. Quando você for orar, reconheça o Deus que você está orando, com quem você está falando, com quem você está clamando, a quem você está pedindo, a quem você está direcionando a sua voz na hora da oração. É isso que ele está ensinando. Reconheça esse Deus, se comunique com ele sabendo que você é inferior a ele. Pai que está nos céus, acima de tudo e acima de todos, tem o controle de tudo e o controle de todos. Ele manda. Se ele quiser, ele desmanda, ele faz, ele desfaz, ele abre porta, ele fecha a porta e ninguém pode impedir nada. Ele é que tem o controle. Jesus está nos ensinando. Jesus veio de lá, ele é filho desse Pai, e por ele nós também somos filhos desse Pai. Então ele está nos ensinando, saiba como se portar. Às vezes nós oramos e não prestamos atenção, lemos o Pai Nosso e não paramos para analisar. Então ele, olha o poder dele, ele estabeleceu até limites em tudo da natureza, em tudo que ocorre, tudo tem o seu limite. Você pode orar, você pode prestar atenção em Jó, quando o Jó está passando aquelas crises, e Jó faz pergunta a Deus, ele não responde, mas Deus depois vem e faz pergunta a ele. Em Jó, no capítulo 38, versículo 10, ele vai dizer, ó: marquei os limites e fechei com trancas as suas portas. Versículo 11 diz: e eu lhe disse, até aqui virás, contudo não
avançarás, e aqui se quebrará o orgulho de suas ondas. Ele está falando do mar. Olha o controle que ele tem. Ele deu, você só vem até aqui. Nós estamos acostumados a ver ondas pequenas, de 1 metro, Fortaleza, nas praias, alguma coisa assim. Você pensa, não, um dia que vem se quebra aqui. Mas, irmãos, em Nazaré, em Portugal, as ondas lá passam de 20 metros brincando. 20 metros, se passasse por aqui, vinha cobrindo, carregando tudo. A onda, pelo livro do Hertz, de alguém que surfou uma onda, não é a maior onda do mundo, é alguém que chegou a surfar. Ela deu, eu até pesquisei para me saber o que é que eu ia falar. Ela diz aqui que a onda do recorde de alguém que surfou é 26 metros e 21 centímetros. Olha o tamanho dessa onda. Como é que isso vem até o mar, até a beira da praia e de lá volta? Não passa. O controle do Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima de tudo e acima de todos. Como é que pode uma onda dessa altura, a altura de um prédio? É isso que ele está nos ensinando. Reconheça e saiba quem é esse Deus que você ora, quem é esse Deus que você busca, quem é esse Deus que eu estou falando. Jesus estava nos ensinando a reconhecer primeiro ao Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso defensor, aquele que também corrige os erros e que está acima de tudo, acima de todos, está no céu. Jesus reconhece isso. E nada, segundo está escrito em Isaías, nada está fora do controle dele. Numa linguagem mais atualizada, eu anotei Isaías 43, versículo 13, diz assim, ó: desde toda a eternidade eu sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É esse Deus que Cristo estava nos ensinando a falar. E olha que agora que eu estou só no Pai Nosso que está no céu. Não vou nem falar da Ave Maria aqui não. Eu estou só na parte do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Olha o Deus. Olha o Deus que tudo faz, que tudo pode, que tudo vê, que escuta tudo, escuta todos nós no momento de oração ao mesmo tempo e não erra. Tem uma historinha que a gente sempre ouviu dizer que a cegonha que leva as crianças até a nossa casa. E às vezes tinha dizendo que a cegonha errou o lugar, né? Não, a cegonha errou o canto, não era para cá não. Pois é, ó, Deus não erra. Se nós todo mundo aqui pedir uma coisa agora, Ele vai atender todo mundo. Se tiver de acordo com a vontade dele, Ele atende todo mundo e não erra de lugar. Por mais que esteja sentado perto assim, ó, nas cadeiras, Ele não erra nem a cadeira que você está. Vem direitinho para você. Ele é um Deus que sabe fazer todas as coisas, um Deus que nos apoia, um Deus que nos defende, mas se estiver na direção dele. É por isso que Cristo ensina: aprenda a observar, entender e saber quem é esse Deus que você está adorando. Comece por aqui. Ele é o Pai que está no céu. Ele está lá, mas de lá Ele está contemplando tudo. De lá Ele está vendo tudo. Ele ensina. Aí vem a segunda parte. A outra parte Ele já diz, ó: santificado seja o teu nome. Ele observa tudo, Ele fala tudo, avisa quem é o Pai, mostra que Ele é grande, reconhecendo a nossa natureza, somos pó, somos cinza, somos nada, comparado ao poderio, à grandeza desse Deus. Aí o que é que Ele vem? Diz: santificado seja o teu nome. Ou seja, continue sendo esse Deus grande, continue sendo esse Deus maravilhoso, continue sendo santo. Que o teu nome seja separado. Em outras versões, eu sempre gosto de ler na minha Bíblia Pentecostal, mas também tem um aplicativo do celular que tem a Bíblia em outra linguagem mais atualizada, linguagem viva. E outra linguagem diz, ó, que o teu nome seja separado, ou seja, que o teu nome continue estando acima de tudo e de todos. Até porque o nome dele é acima do nosso nome. Até porque o nome, ele mesmo fala, ó, no nome dele muitas enfermidades, demônios vão ser expulsos pelo nome dele.
pelo nosso nome, quem somos nós, irmãos? Se você for olhar para você, se você for comparar o que você já fez, o que você já fazia antes, nós não merecemos nem perdão. Só em recusar por um período a presença de Deus em nossa vida já é uma afronta grave contra Deus, que criou você e cuidou de você e está me deixando vivo até agora. Já é uma afronta grande, e mesmo assim ele deu amor a você, Ele deu esse perdão. Então reconheça e diga que Ele continue sendo santo, poderoso, acima de tudo e acima de todos. Esse é o ensinamento. Se eu fosse dar um tema, eu ia dizer ensinamentos do Pai Nosso, porque eles são grandes e a gente já leu e nunca prestou atenção, nunca parou para analisar. Santificado seja o teu nome. Em destaque ele coloca o nome de Deus. Ele nos ensina a colocar o nome de Deus em destaque. Às vezes até algo que a gente tem interesse, nós devemos colocar as coisas de Deus na frente. Destaque, prioridade, não é aquilo que você deixa para depois, é aquilo que você faz passar à frente. Se eu dou prioridade a uma coisa, prioridade é aquilo que passa à frente. Se você está numa fila, quem tem prioridade não passa à sua frente. Se você está sentado no banco do ônibus, quem tem prioridade, você vai dar um acesso, vai dar uma oportunidade para sentar. É a mesma coisa que ele está dizendo. Deixa Deus como prioridade na sua vida, e eu duvido algo dar errado. Não tem perigo nenhum. Venha o teu reino. Logo em seguida ele fala isso. Por quê? Porque ele já reconheceu que ele é um Deus todo-poderoso, protetor, que está acima de tudo e de todos. Já disse que o nome dele continue sendo grande, mas Jesus veio de lá. E hoje nós sentimos isso, porque a nossa vontade não é de estar padecendo nesse mundo, é de estar lá, não é verdade? Até porque nós estamos aqui porque nós queremos ir para lá. Então, a nossa vontade é tão grande de estar lá, mas o nosso corpo, nossa matéria ainda é pó dessa terra, que é corruptível. Não temos condição nenhuma de chegar até Deus da nossa maneira. Aí o que é que ele diz? Já que não tem como nós ir até lá, ele nos ensina: atraia ele até você, chame ele, venha o teu reino, o teu poder de governo na minha vida. É isso que ele está nos ensinando. Atraia esse Deus para a nossa vida. E olha que Deus quer estar pertinho de nós. Se você analisar a Bíblia inteira, é sempre Deus à procura de resgatar o homem. Até porque o homem se perdeu no jardim, e de lá para cá ele veio tentando nos resgatar. É porque nós somos tão teimosos, tão cabeça dura, que não prestamos atenção. O amor de Deus é tão grande, e às vezes, quando vem alguma coisa, alguma correção, nós achamos: cadê esse Deus? Por que está deixando eu passar por isso? Não prestamos atenção, que às vezes nós estamos todo errados e não reconhecemos. E o próprio Cristo já nos ensina: chame ele para você. Quanto mais Deus cresce em sua vida, mais na direção dele você está andando. Que até porque ele só vai chegar a você se você estiver na orientação dele. Se você estiver do jeito que ele quer, da maneira certa. Até porque se você já estiver na mão dele, você pode analisar quando Deus chama Jeremias para ver o oleiro com barro, tanto na mão dele, irmãos, pode até se desmanchar, quebrar, ter uma falha. Ele conserta, ele ajeita, ele molda tudo, mas retando na mão dele. Se tiver fora, aí ninguém sabe o que é que pode acontecer, porque o inimigo quer matar, roubar e destruir nossas vidas. Se nós estamos vivos pelo tempo que a gente passou fora, se nós ainda estamos vivos, é porque Deus permitiu. Ele saiu porque quis. Só não mate, porque eu quero que ele volte para mim. E nós estamos aqui porque voltamos perto do papai, perto desse Deus todo-poderoso, que está no céu, mas também está dentro de nós, porque nós atraímos esse reino dele, chamando esse reino dele para a nossa vida. A igreja faz parte desse reino. Apesar do reino ser dos céus, está lá, mas a igreja é portadora desse reino. Nós temos esse reino na nossa vida. Até porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Ou seja, o que está sendo ligado na igreja
também vai ser ligado no céu. Então nós somos portadores desse reino e a gente tem voz nesse reino também, mas de acordo com a palavra do Senhor. Nada foge da palavra, tudo é de acordo com a palavra. Então ele diz: venha a nós o teu reino, porque Deus sabe como se chegar a nós, Deus sabe como vir até nós, e nós sabemos muito bem disso, e até já citei aqui diversas vezes, e a igreja também conhece o texto, que até quando a arca da aliança, que representava Deus, foi cair, foi tombar, estava sendo carregado na carroça, foram ajudar a arca de forma errada, com certeza em pecado, pegou e foi fulminado na hora, porque não tem condição da matéria humana, o corpo humano natural, tentar se chegar a Deus. Ou você se corrige e atrai Ele para você, invoca o nome dele e Ele se manifesta em nossa vida, e nós sentimos essa paz, essa tranquilidade e esse poder, que isso tudo é herança de Deus em nossas vidas, e nós podemos usufruir de várias coisas e às vezes nós não percebemos, às vezes nós não percebemos isso. Sabedoria de Deus, entendimento da palavra, várias outras coisas nós podemos ter, e às vezes nós negligenciamos, achando que só vir no culto, adorar o Senhor. Já já os irmãos vão aprender onde é que começa o culto, dentro do Pai Nosso. Então, logo em seguida que ele atrai o rei, ele diz: mas seja feita a tua vontade. Ele convida, ele chama, porque não tem condição de nós ir até ele, mas ele tem como vir até nós, porque ele sabe o nosso limite, até porque foi ele que fez, ele que nos fez, do nosso jeito, das nossas maneiras. Ele nos conhece muito bem, até a quantidade de fio de cabelo que tem, quantidade de fio de cabelo que alguém já também perdeu, ele sabe o tanto que caiu, sabe o tanto que restou, ele conhece tudo e conhece todos. Então ele, aí em seguida ele diz: mas seja feita a tua vontade. Tu és soberano sobre tudo, tu decide fazer na hora que faz. Nós podemos pedir, podemos, mas ele sabe todas as coisas, e ele faz do jeito que ele quer. Até o pastor Cláudio Duarte, de uma forma até engraçada, falou: ah, mas eu não concordo com o que Deus fez. Aí ele disse: grandes coisas grande coisa nós não concordar com algo que Deus está fazendo. Vai mudar muita coisa, né? Se ele é o Deus Todo-Poderoso, a gente diz: não, mas eu não aceito. Vai mudar grande coisa, né? Segundo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha onde é que o culto começa. Não quando a gente adentra o templo, mas como abrir os olhos pela manhã. Já começa cultuando a Deus. Agradeça por ter acordado, agradeça pelo alimento, agradeça pela água, agradeça pela chuva, agradeça pelo sol, agradeça pelo ar que você respira, agradeça pelo vento que você sente, agradeça pela sombra que as folhas, as plantas podem lhe dar, agradeça pela saúde, agradeça pelo vigor e a disposição de acordar e de trabalhar e de caminhar, agradeça por enxergar e poder ver e entender a poderosa palavra de Deus que criou os céus e a terra. O nosso culto começa em casa, é dentro de casa, é agradecendo pelo pão. Ele fala pão, não é porque simplesmente nós começamos a comer um pão pela manhã, não. O pão que ele está falando é toda a nossa refeição, porque nós podemos até cavar e plantar, podemos, mas se ele não regar a terra, se ele não fizer os rios permitir, se ele mandar o rio secar, como é que a gente pode ligar alguma coisa para regar? Não tem condição, até porque a terra está debaixo do controle dele e do poder dele para poder fazer germinar, e nós temos alimento também. Até o nosso dinheiro, aquilo que nós conquistamos no nosso suor, no nosso trabalho, a saúde que dá disposição, vigor e coragem, é Ele que nos dá. E essa paz de entendermos e sabermos que nessa vida tudo é passageiro, e sofrimento também. Nós sofremos desde lá do início de tudo. Já falava que o ser humano já ia trabalhar e sobreviver do seu suor desde o pecado de Adão. Então nós também cansamos.
mas eu tenho certeza absoluta que a paz é só em Cristo Jesus. Nós podemos até suar para conseguir alguma coisa, mas a paz do nosso interior e a alegria de conquistar o nosso pão nosso é só Cristo Jesus, o príncipe da paz, que nos dá. Então, aqui é onde o culto começa, no pão nosso. E às vezes nós olhamos só por cima e não paramos para analisar. Sabemos, mas não paramos para analisar o texto do Pai Nosso em si. Aí ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando nós paramos por aqui, até esses dias eu estava comentando com o pastor lá em casa. Não sei se os irmãos sabem, o pastor é meu pai. Eu estava comentando com ele esses dias. Às vezes nós analisamos essa dívida e prestamos atenção pelo nosso contexto normal. E dívida aqui no nosso Brasil é como se você tivesse comprado algo a alguém e não pagou, ficou devendo. É esse contexto que a gente leva. Mas eu contemplando e analisando e observando em várias outras traduções, a dívida aqui não é simplesmente algo que você possa dever a alguém, comprou alguma coisa e não pagou. Não é isso que aqui a Bíblia está falando. A dívida realmente é assim, perdoa os nossos erros, porque cada erro que cometemos, nós entramos em dívida com Deus, entramos em dívida com Ele, porque além dele fazer tudo com a gente ainda é tão rebelde, tão cabeça dura, que pecamos contra Ele, mesmo sabendo que Ele é a solução de tudo. A dívida aqui não é com alguém, é com Deus, é erro com Deus. Ele diz: perdoa nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que praticam erro contra nós. Isso aqui, para muita gente, eu acho que deixou só para Jesus, né? Para perdoar, porque é complicado quando magoa, quando nos machuca. Às vezes a ira entra e revolta a gente, e a gente tranca o coração mesmo. Mas Deus nos ensina, também você deve perdoar. Porque se você não perdoar, como é que Deus vai perdoar? Porque se você continuou com ira, pode até acontecer um momento de raiva, mas momentânea. Não guardar. Se guardar, nós já estamos pecando, nós já estamos errando também. Então nós entramos em dívida com Deus, porque Deus manda amar o próximo como nós mesmos, e manda perdoar da mesma maneira. Então é isso que ele está dizendo. A dívida não é simplesmente comprar algo e deixar de pagar. A dívida é com o Pai, por erros cometidos. A Bíblia mesmo diz que nós erramos e pecamos por não conhecer as Escrituras. Só isso já é um erro. Então é necessário ler e entender e buscar mais do Senhor, porque Ele tem tudo isso para nos dar. Entendimento e compreensão da palavra é dele, é Ele que nos entrega. Nós conseguimos entender muitas coisas, às vezes por pregações. Por quê? Porque quem pregou também já estava buscando algo, e Deus usa para ensinar o corpo da igreja. E muitas vezes nós aprendemos assim. Mas se a gente se interessar e buscar mais e mais a compreensão da palavra do Senhor, isso é bom. Aí vem: não nos induza a tentação. Será que Deus vai induzir alguém a pecar, a ser tentado? Às vezes nós analisamos assim, porque a Bíblia que nós temos, que nós lemos, é uma tradução, claro, para o português. Não é que a Bíblia esteja errada ou traduzida errada, mas é porque às vezes o nosso português, as palavras, uma só explica várias coisas, e às vezes vai bagunçar nossa mente. O seu português tão bagunçado. Não é que Deus vai induzir. E outra tradução vai dizer: não permita que sejamos vacilantes à tentação. Ou seja, é Ele nos orientar, não é Ele deixar ser tentado. Não, Senhor, me avise, me direcione, me mostre como eu devo comportar, o que eu devo fazer. Com o Espírito Santo de Deus, Ele nos orienta a ciladas do inimigo. É Deus que nos orienta. Pelo nosso braço forte, ninguém consegue se livrar, não. Ninguém consegue, até porque Satanás é espírito e tem poder.
Se ele é espírito, como é que nós com o nosso braço vamos guerrear contra ele? Não temos condições. Por isso que tem as armaduras de Deus que fala em Efésios, para combater o inimigo e termos como guerrear contra ele. Até porque se for só com o nosso corpo humano, fica fácil ele manipular. Eu até acredito, e já falei várias vezes, que tem duas formas do inimigo trabalhar com pessoas. Duas formas. Uma é parecida aqueles bonequinhos fantoches, que para mexer a boca você precisa colocar a mão por dentro. Ou seja, tem muitas vezes que o inimigo trabalha dentro da pessoa e manifesta dentro. Tem outros que as pessoas é tão ignorante, tão ruim, que não precisa nem estar dentro. Tem aqueles outros bonequinhos que é só com uma linhazinha, um pauzinho mexendo assim, a pessoa faz do jeito que a pessoa não precisa nem estar dentro. Assim o inimigo às vezes trabalha do jeito também. Fala só assim e a pessoa vai. Você é uma pessoa tão dura, tão incrédula, e às vezes ele usa dessa maneira. E como é que nós se livramos disso? É com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que nos orienta. Não caia, fuja daqui, olha, aqui tem um laço, vem para cá, fica aqui, se coloque na brecha, se desvie, não vá mais por aquele caminho, vá por aqui. Ele vai nos livrando, igreja. Nós precisamos estar sensíveis aos ouvidos ao Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis. Para quê? Para nós saber na hora que Ele está falando, para nós ouvirmos na hora que Ele está nos dizendo onde está o perigo. É isso aqui que Jesus está dizendo. Nos mostre e não permita que vacilamos. Na Bíblia tem vários textos, e nós podemos ver. Jó é um deles. Por mais que Jó era um homem reto, homem íntegro ao Senhor, Deus permitiu que fosse tentado, mas Deus disse: não toque na vida não. Por quê? Porque ele conhecia o homem. Ele conhecia que verdadeiramente aquele homem adorava ele, sem depender de nada do que tinha conquistado. Deus até permitiu a tentação, a provação, mas Deus sabia que ele ia se permanecer firme. Mas tem outro episódio da Bíblia também, muito conhecido também, Daniel, que foi lançado um decreto por 30 dias não adorar nenhum rei. Na hora que isso chega aos ouvidos de Daniel, Daniel percebeu na hora. Foi na hora que ele sai e vai orar. Ele sabia que a cilada era para ele. Como ele sabia? O Espírito que habitava dentro dele foi que manifestou e avisou ele. Porque ele fez ele perceber: isso é para mim. Até porque Daniel, entre os 3 príncipes escolhidos, é o que se destacava. E os outros, como não tinha Cristo na sua vida, desenvolveu em seu coração aquele sentimento de inveja. Então vamos pegar ele, vamos fazer alguma coisa para atrair eles, para poder fazer que ele seja punido. E é isso que acontece. Na hora que chega nos ouvidos de Daniel, ele corre para orar. E eu tenho certeza absoluta que eles foram direto lá pegar Daniel. Ele já sabia que ele ia orar. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. A oração veio desde quando ele ainda estava em Israel, antes de ser levado cativo. Todo judeu tem tradição de orar 3 vezes ao templo, e orava essas 3 vezes no templo. Então, igreja, eu tenho certeza que, como a Bíblia fala, ele continuava orando as 3 vezes, nas mesmas horas, com a janela aberta, com as mãos estendidas para o lado de Jerusalém. Orava virado para lá. Eu tenho certeza que nessa oração que ele já fazia, ele acrescentou mais alguma coisa, dizendo: Senhor, ergue Jerusalém, Senhor, levanta Jerusalém. Ele acrescentou, por quê? Porque ele estava preso na Babilônia na época. Ele acrescentou isso, mas tudo me leva a crer que Daniel só não orava 3 vezes. Esse tipo de oração era costumeira, mas eu tenho certeza que, como Daniel se destacava nas suas ações e tudo dava certo, ele orava e agradecia a Deus: Senhor, obrigado por esse feito. Senhor, obrigado. Durante o dia da manhã mesmo, pela manhã, pela tarde, ele agradecia em tudo. Mas essa oração era costumeira. E foi aqui onde eles viram que Daniel orava, que buscava em Deus esse recurso, essa sabedoria. Eles pegaram Daniel, fizeram tudo para pegar. O rei gostava de Daniel. Quando o rei viu que vinha trazendo Daniel, foi que ele percebeu que a cidade era com Daniel. Mas como era rei, era decreto, já estava selado, ele não podia voltar atrás. Mandou para a cova dos leões. E eu tenho certeza absoluta que quando ele entrou lá, que ele olha os olhos do leão, o leão também olha fixamente para ele. Claro que o leão não fala, mas estou num momento de pregação, os irmãos me permitam conjecturar.
Porque eu tenho certeza absoluta que na hora que o leão olha para ele, é como se o leão estivesse dizendo: fica tranquilo, Daniel. Antes de você entrar aqui, o leão da tribo de Judá chegou primeiro e disse: ó, essa noite você não vai se alimentar, mas fique tranquilo que de manhã chegará um banquete para vocês. Porque Daniel andava tão firme na presença de Deus, que na hora que ele foi pego na tentação, naquele momento de provação ocular, que armaram uma cilada para ele, mas que Deus permitiu que acontecesse, Deus mostrou: Daniel, quando você orava para mim, naqueles momentos tão bons, momento de paz, momento de tudo dando certo, eu estava ouvindo. Agora, no momento que você está em aflição, pode ficar tranquilo que eu venho ficar com você. É eu que desço para ficar com você nesse momento de aflição. E isso que é bom, igreja, é saber que esse Deus, Pai, Ele é protetor, Ele nos defende. Todos eles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com as suas palavras, com as suas orientações, com a ação do Espírito Santo em nossa vida e com a plena sabedoria dada da palavra de Deus. É a palavra que nós edificamos e sabemos sair de várias cidades em nossa vida. E ele diz o seguinte: além de livrar da tentação, ele diz: livra também do mal. Esse mal não é simplesmente um dia mal que nós possamos aqui imaginar. Não, mas esse mal é o próprio maligno, o próprio diabo. Livre do diabo, livre do maligno, desse dia que ele pode chegar para tentar nos tentar e tirar da presença, e tirar do foco, e tirar da estrada, tirar do caminho. Livre desse maligno também. Desvia dele, nos ensina a desviar dele. E aqui eu vou encerrar concluindo e falando a última frase que Cristo também ensinou naquele momento e até hoje nos ensina também. Por quê? Porque apesar desse Deus tão grande, tão poderoso, que nós devemos reconhecer todos os dias, Ele também diz que dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Esse Cristo não nos abandona. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.